Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre o grande juiz chamado Gideão. Mas antes de falar, temos que falar da introdução e das verdades fundamentais. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome de Deus é Yahvé, o Senhor que está presente, acessível, perto do que invoca por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Ruí. O Senhor é nosso pastor. No capítulo 10 de João, no versículo 10 ao 11, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve algum relato sequer que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus é chamado Jeová Maquidesh, o Senhor que santifica e nos torna santos. E será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. Introdução ao livro de Juízes. Visão geral. Propósito: demonstrar a necessidade que Israel tinha de um rei piedoso da linhagem de Davi. Data: 1000 a 538 a.C. Verdades fundamentais: as tribos de Israel não conseguiram completar a conquista da terra e sofreram as consequências desse fracasso. Na melhor das hipóteses, a provisão de juízes poderia abençoar o seu povo, mas apenas temporariamente. A provisão de levitas por Deus também não deu ao povo uma liderança eficaz. O povo de Deus deveria ter um rei piedoso de Judá e não de Benjamim para exercer a liderança. Autor: o autor do livro de Juízes, nas opiniões variam desde Samuel até a hipótese de que o livro tenha sido escrito mais tarde, no período pós-exílio. Data e ocasião: várias evidências no livro de Juízes sugerem que o autor original tenha vivido e escrito o livro em Judá, no início do reinado do rei Davi, em Hebrom. Propósito e características: o livro se refere aos 12 homens que Deus levantou antes do tempo de Samuel para libertar Israel de diversos opressores. Esses líderes são chamados de juízes. Cristo em Juízes. A ênfase do livro de Juízes sobre a necessidade de um rei justo da linhagem de Davi aponta para o papel que Cristo cumpriu como rei. Ele era da linhagem de Davi e herdeiro legítimo do trono davídico. O inimigo tentando matar através da fome. No capítulo 6 de Juízes, versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra e que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Os israelitas, o povo escolhido de Deus, devido ao seu pecado, tinham dificuldade para se alimentar, o que dirá para desfrutar da prosperidade, porque o inimigo tinha tirado tudo que tinha. O pecado leva alguém para além de onde você queira ir, e mais caro do que você possa pagar. Gideão procura em Deus. No capítulo 6 do livro de Juízes, no versículo 13, diz assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Confiar no Senhor. No capítulo 6 do livro de Juízes,
no versículo 14 ao 16, diz assim: O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. A adoração e a idolatria. No capítulo 6, Juízes, versículo 25, diz assim: Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Parece que Gideão era praticamente o único da família que vivia para Deus, e o seu pai adorava Baal. Os 300 homens. No capítulo 7 do livro de Juízes, versículo 1, diz assim: De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava a norte deles, no vale perto do Monte Moré. O apelido Jerubaal é usado pelo Espírito Santo para declarar o fato que Gideão se opôs a todos os ídolos de qualquer descrição. Deus se preocupa com a idolatria. No capítulo 7 de Juízes, versículo 2, diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. O homem, ao que parece, sempre quer agir em favor da sua própria salvação e de sua vitória. Na verdade, quem deveria agir era o Espírito Santo. Os 22.000 incrédulos. No capítulo 7 de Juízes, versículo 3, diz assim: Anunciem, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Aos covardes foi dada a alternativa de voltar para casa, e 22.000 o fizeram. Não há lugar para o medo na obra de Deus, e nem a falta de fé no que Deus vai fazer. Muita gente ainda. No capítulo 7 de Juízes, versículo 4, diz assim: Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Os 300 homens que lamberam a água. No capítulo 7 de Juízes, do versículo 5 ao 7, diz assim: Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos a água à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. O Senhor entrega os midianitas. No capítulo 7 de Juízes, versículo 9, diz assim: Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Levanta-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. No capítulo 7 do livro de Juízes, no versículo 10, diz assim: Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Furã. O acampamento consistia em aproximadamente 135.000 homens, e Gideão estava por enfrentar este acampamento com somente 300 homens. Apesar do que o Senhor havia dito, pode-se compreender bem o receio de Gideão. O receio de Gideão. No capítulo 7 de Juízes, do versículo 10 ao 11, diz assim: Se você está com medo de atacá-los,
desça ao acampamento com seu servo Purã e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo Purã desceram até os postos avançados do acampamento. Gideão ouve o sonho da vitória. No capítulo 7 de Juízes, do versículo 13 ao 14, diz assim: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joá, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. O Senhor entregou os medianitas em nossas mãos. No capítulo 7 do livro de Juízes, do versículo 15 ao 16, diz assim: E quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas nossas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs na mão de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. A estratégia de Deus. No capítulo 7 de Juízes, no versículo 17, diz assim: E ele disse: Observe-me, faça o que eu fizer, e quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Os 300 homens deviam olhar para Gideão e fazer exatamente o que ele queria. O Senhor, sem dúvida, tinha lhe dado instruções como exatamente ele devia fazer. Ao sinal das trombetas. No capítulo 7 de Juízes, do versículo 18 ao 19, diz assim: Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: Pelo Senhor e por Gideão! Pelo Senhor e por Gideão! Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas suas mãos. A vitória de Gideão. No capítulo 7 de Juízes, do versículo 20 ao 21, diz assim: As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita gritavam: A espada pelo Senhor e por Gideão! A espada pelo Senhor e por Gideão! Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os medianitas fugiam correndo e gritando. Os israelitas de Naphtali e de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiro a todos os montes de Efraim, dizendo: Desçam para atacar os medianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Betbara. Foram, pois, convocados os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Betbara. Eles prenderam os 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os medianitas, trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obter uma resposta de Deus, ou até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado em nossos corações, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o nosso perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossa vida para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus se chama Yahvé, o Deus que está presente e acessível perto de que invocam por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. No capítulo 11 de Hebreus, do versículo 1 ao 3, diz assim:
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é invisível. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com a sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e da salvação e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isso nos afaste do amor de Cristo. Antes de orar, quero te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas. E veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que poderemos ser salvos. No capítulo 26 do livro de Mateus, no versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos diariamente ler a palavra de Deus, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, temos que ter a ciência que o nosso Deus é extremamente ciumento e não pode haver idolatria. E ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficarmos o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo entre outros de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos de novo como filhos de Deus, através do batismo, e o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora que o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito, e já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiência com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos do caminho do Senhor. Na quarta etapa, devemos entender a importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir esse tipo de compromisso, mas podemos, por exemplo, ficar sem usar as redes sociais, deixarmos de fazer algo que gostamos. Isso também é uma forma de jejuar. O porquê de jejuar? No livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Cristo viu que a multidão estava se ajuntando, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu.
Mas Cristo o pegou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Gostaria agora de orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque sua mão no coração. Permita agora a Deus, permita agora que Jesus e o Espírito Santo sonde seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na Tua santa presença, Senhor, que no meio das dificuldades, das tribulações, eu te peço que possamos ouvir a Tua voz, nos convidando a caminhar contigo, Senhor. Que a nossa fé não vacile e que possamos manter os nossos olhos acima de todos os nossos problemas, e ainda que o nosso olhar por algum momento se desvie do Teu, e se porventura começarmos a distanciar de Ti, Senhor, que o Senhor faça como fez com Pedro, quando ele estava com a fé ali abalada e começou a descer nas águas, e o Senhor esticou a mão para ele e falou: homem de pequena fé. Assim somos nós, Senhor, dependente de Ti, meu Pai, mas confiamos em Ti e sei que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, Senhor, porque a Sua força, o Seu poder se fortalece nas nossas fraquezas, Senhor. E nós não sabemos o que fazer diante de tantos problemas, mas nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Pai querido, Pai amado, nos leve a um nível mais profundo de intimidade e fé, onde podemos acordar e dormir com o Senhor, chegar e sair com o Senhor, estar no meio de nossos amigos junto com o Senhor, estar no trabalho junto com o Senhor, meu Pai, que estejamos em família junto com o Senhor e que só possamos entrar onde o Senhor também possa entrar. Pai amado, Pai querido, que os nossos pés não vacilem e que possamos ouvir de forma clara a Sua voz. E assim te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém.